Você já se perguntou se está secretamente quebrado comparado a todo mundo da sua idade? Talvez você esteja acordado às 3 da manhã, olhando o app do banco, se perguntando como seu colega de faculdade acabou de comprar um apartamento, enquanto você ainda tenta entender por que o limite do cartão de crédito continua estourando apesar das suas melhores intenções. Ou talvez você esteja num churrasco ouvindo alguém mencionar casualmente o saldo da conta poupança e você fica ali pensando: bom, pelo menos eu tenho dinheiro na conta corrente por uns 12 minutos depois do dia do pagamento. Bem, hoje eu vou servir uma dose de realidade brutal sobre como são as finanças reais de quem tem 30 anos no Brasil. E pode confiar, alguns desses números vão fazer você se sentir significativamente melhor ou significativamente pior sobre sua situação. De qualquer forma, no final desse vídeo, você vai saber exatamente onde você está comparado aos seus colegas. E mais importante, você vai entender porque tanta gente da sua idade está lutando com dinheiro de formas que as gerações anteriores nunca tiveram que lidar, né? Meu nome é Mauro Calil e eu passo tempo demais analisando dados de finanças pessoais e descobrindo por que gerações inteiras parecem estar travadas financeiramente, apesar de ganharem mais dinheiro do que seus pais ganhavam. Se você está interessado em entender o cenário financeiro real de quem tem 30 anos e talvez ganhar alguma perspectiva sobre sua própria situação, se inscreve no canal e deixa o like se essa informação te ajudar. Agora, antes de mergulharmos nessas estatísticas que vão abrir seus olhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa na situação financeira média de alguém de 30 anos, o que vem à mente? Você imagina alguém que tem tudo sob controle, construindo patrimônio de forma constante, talvez procurando o primeiro imóvel, planejando um casamento, começando a pensar seriamente em aposentadoria? Ou você imagina alguém que está basicamente se mantendo à tona financeiramente, ganhando um salário decente, mas de alguma forma nunca saindo do lugar, se perguntando por que ser adulto parece muito mais caro do que qualquer um avisou? A verdade é que a maioria de nós não tem absolutamente nenhuma ideia do que é normal quando se trata de dinheiro aos 30 anos. Podemos ter suposições baseadas no que vemos nas redes sociais ou ouvimos dos amigos, mas a realidade é frequentemente dramaticamente diferente do que imaginamos. E aqui está o que torna todo esse tópico tão fascinante e, francamente, um pouco perturbador. Entender esses números não é só sobre satisfazer sua curiosidade ou fazer você se sentir melhor sobre sua própria situação financeira, é sobre reconhecer que há uma mudança massiva acontecendo em como gerações inteiras abordam dinheiro, dívida e construção de patrimônio. Pensa comigo, seus pais provavelmente compraram a primeira casa deles aos 20 e poucos anos, tinham dívida mínima de faculdade particular e podiam realisticamente esperar que a renda deles proporcionasse um estilo de vida de classe média confortável. Mas se você tem 30 anos hoje, você está navegando um cenário financeiro completamente diferente. Você está lidando com dívidas de FIIs e faculdades particulares que seriam impensáveis há 30 anos, custos de moradia que consomem porções massivas da sua renda e realidades econômicas que mudaram fundamentalmente o que significa ser financeiramente bem-sucedido. Então, vamos começar com algo que afeta praticamente todos os brasileiros de 30 anos hoje: dívida de educação. E eu estou te avisando agora, esses números vão chocar, especialmente quando você vê como eles se comparam com o que as gerações anteriores lidaram. De acordo com dados mais recentes, brasileiros de 30 anos estão carregando uma média de R$ 25.000 em dívidas de educação, seja FIIs, financiamento estudantil privado ou aquele curso de pós-graduação que você fez. Ok, 25 mil. Tá? Isso não é erro de digitação e não é o valor total que pegaram emprestado, é o que ainda devem depois de anos fazendo pagamentos. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais do que o salário anual de muitas pessoas e representa uma dívida que a maioria dos brasileiros de 30 anos vai estar carregando até os 40 e poucos anos. Mas aqui é onde fica realmente interessante, e por interessante eu quero dizer completamente insano. O pagamento mensal médio desses R$ 25.000 é cerca de R$ 850. São R$ 850 todo santo mês, que não podem ir para economizar para um apartamento, construir uma reserva de emergência, investir para aposentadoria ou, francamente, só aproveitar a vida. É dinheiro que desaparece no sistema de financiamento estudantil pela próxima década, assumindo que você está no plano de pagamento padrão de 10 anos. Agora, aqui está o detalhe que ninguém fala: uma porcentagem enorme de pessoas de 30 anos nem está no plano de pagamento padrão. Como R$ 850 por mês é demais para o orçamento, eles mudaram para planos de pagamento baseados em renda, que reduzem os pagamentos mensais, mas estendem o período de pagamento e frequentemente resultam em seus saldos de empréstimo realmente crescendo ao longo do tempo devido à capitalização de juros. Tá?
Deixa eu te contar sobre o Miguel. E essa é uma situação real que representa milhões de brasileiros de 30 anos pelo país. Miguel tem 31 anos, trabalha como desenvolvedor de software e ganha R$ 6.500 por mês, o que parece muito bom, né? Ele está definitivamente acima da média para seu grupo etário. Mas o Miguel tem R$ 45.000 em financiamento estudantil do programa de pós-graduação em ciência da computação. Quando ele se formou pela primeira vez, ele escolheu um plano de pagamento baseado em renda, porque o pagamento padrão parecia esmagador. Seu pagamento mensal era R$ 800, o que parecia gerenciável. Mas aqui está o que aconteceu nos próximos 3 anos. Apesar de fazer todo o pagamento em dia, o saldo do empréstimo do Miguel cresceu de R$ 45.000 para R$ 48.500. Seus pagamentos nem estavam cobrindo os juros que estavam acumulando. Então ele estava literalmente pagando dinheiro todo mês para ver sua dívida aumentar. O impacto psicológico disso não pode ser subestimado. Imagina a sensação de ser responsável, fazer seus pagamentos, fazer tudo o que você deveria fazer e assistir sua dívida crescer. De qualquer forma, quando o Miguel finalmente percebeu o que estava acontecendo e mudou para o plano de pagamento padrão, seu pagamento mensal saltou para R$ 1.200, porque agora ele estava pagando sobre o saldo principal maior. Isso é mais de 18% da sua renda bruta e cerca de 25% do seu salário líquido, depois dos impostos e contribuições para a aposentadoria. A história do Miguel ilustra algo crucial sobre dívida estudantil para pessoas de 30 anos. Não é só sobre o valor do pagamento mensal, é sobre como a complexidade das opções de pagamento pode realmente prender os tomadores em ciclos de dívida crescente e como isso afeta decisões importantes de vida, como quando casar, quando comprar um imóvel, quando começar uma família. Essas são todas considerações típicas para pessoas aos 30 anos. A dívida estudantil está fundamentalmente alterando a linha do tempo para esses marcos da vida. Tá? Os efeitos cascata da dívida estudantil se estendem muito além dos pagamentos mensais. Dados recentes mostram que inadimplência em financiamento estudantil causou quedas de score de crédito de 100 pontos ou mais para centenas de milhares de tomadores brasileiros. Pessoas que anteriormente tinham scores de crédito de 720 ou mais viram quedas médias de 177 pontos. Isso significa que pessoas de 30 anos que poderiam ter se qualificado para boas taxas de financiamento imobiliário, empréstimos de carro ou cartões de crédito agora estão enfrentando custos de empréstimo mais altos ou negações diretas para novo crédito. Isso cria um ciclo vicioso onde problemas de financiamento estudantil se transformam em dificuldades financeiras mais amplas, afetando tudo desde compras de carro até perspectivas de propriedade de casa. E diferente de outros tipos de dívida, financiamento estudantil no Brasil tem contratos extremamente rígidos, significando que esse fardo segue as pessoas de 30 anos, independentemente de suas circunstâncias financeiras. Mas financiamento estudantil é só uma peça do quebra-cabeça da dívida para pessoas de 30 anos. Dívida de cartão de crédito conta uma história igualmente preocupante e revela como pressões econômicas e inflação de estilo de vida convergem durante esse estágio particular da vida. A pessoa média de 30 anos está carregando mais de R$ 8.000 em dívida de cartão de crédito. Agora, R$ 8.000 pode não soar catastrófico comparado aos números de financiamento estudantil, mas dívida de cartão de crédito opera de forma completamente diferente. Estamos falando de taxas de juros que variam em média 12% ao mês no Brasil. Sim, ao mês. Isso significa que aquele saldo de R$ 8.000 custa quase R$ 11.500 por ano só em pagamentos de juros. É uma loucura total. Mas aqui está o que realmente está acontecendo com dívida de cartão de crédito para pessoas de 30 anos. E é aqui que a história fica mais complexa e, francamente, mais relacionável. Essa não é necessariamente dívida de gastos irresponsáveis ou compras de luxo. Essa é dívida da realidade de ter 30 anos no Brasil hoje. Pessoas de 30 anos hoje estão usando cartões de crédito para cobrir necessidades básicas que gerações anteriores podiam pagar com sua renda regular. Estamos falando de mercado quando o salário não se estende tanto quanto esperado, consertos de carro que não podem esperar pelo próximo pagamento, despesas médicas que o plano de saúde não cobre completamente, e sim, ocasionalmente, alguma terapia de varejo depois de olhar saldos de financiamento estudantil que parecem se multiplicar como coelhos. Os dados mostram que consumidores mais jovens, especialmente millennials e Gen Z brasileiros, estão cada vez mais usando cartões de crédito e serviços de compre agora, pague depois para necessidades do dia a dia. Isso não é sobre comprar bolsas de grife ou fazer viagens de luxo. Isso é sobre a lacuna entre o que pessoas de 30 anos ganham e o que realmente custa viver uma vida adulta básica no Brasil moderno.
Considera a Fernanda, que representa a experiência mediana de quem tem 30 anos quase perfeitamente. Fernanda tem 30 anos, trabalha em marketing e ganha R$ 4.500 mensais, o que a coloca próxima da média nacional para seu grupo etário. Ela se formou em 2016 com R$ 20.000 em financiamento estudantil e tem feito pagamentos há 8 anos agora. Seu pagamento mensal de financiamento estudantil é R$ 600. Fernanda também carrega R$ 7.500 em dívida de cartão de crédito. Agora, antes de você começar a pensar que a Fernanda é financeiramente irresponsável, deixa eu detalhar como ela acumulou essa dívida. Tá? R$ 3.000 vieram do câmbio do carro dela, quebrando 6 meses depois da garantia expirar, porque aparentemente peças de carro têm uma habilidade sobrenatural de sentir o momento exato em que você não está mais coberto. Né? R$ 1.500 acumularam de despesas médicas quando ela teve que ir ao pronto-socorro 2 vezes em um ano e seu plano de saúde, com coparticipação, decidiu que ficar doente era claramente uma escolha de estilo de vida que ela deveria pagar. Os R$ 3.000 restantes representam o que especialistas financeiros eufemisticamente chamam de inflação de estilo de vida, mas o que a Fernanda chama de tentar manter a sanidade enquanto adulta. Isso inclui coisas como ocasionalmente comprar no mercado sem checar o saldo da conta primeiro, substituir o notebook quando decidiu travar durante uma apresentação importante de trabalho e sim, às vezes pedir delivery depois de trabalhar 10 horas porque a alternativa era chorar comendo um prato de miojo. O pagamento mínimo do cartão de crédito da Fernanda é cerca de R$ 375 mensais. Mas aqui é onde a matemática de ter 30 anos fica realmente deprimente. Com juros de 12% ao mês, se a Fernanda só fizer pagamentos mínimos, ela estará pagando essa dívida por mais de 15 anos e acabará pagando mais de R$ 35.000 no total por aquele conserto do câmbio e aquelas visitas ao pronto-socorro. O problema real não é que a Fernanda seja financeiramente irresponsável. O problema real é que ela está gastando 40% do salário líquido dela em aluguel de um apartamento de um quarto, outros 18% no financiamento do carro e seguro, e aproximadamente 22% em financiamento estudantil e pagamentos de cartão de crédito combinados. Isso deixa ela com fundos limitados para construir uma reserva de emergência, o que significa que a próxima despesa inesperada provavelmente vai acabar no cartão de crédito também. A situação da Fernanda ilustra perfeitamente por que dívida de cartão de crédito se tornou um problema tão persistente para pessoas de 30 anos. Não é sobre falta de disciplina financeira, é sobre a realidade matemática de que, mesmo hábitos de gastos responsáveis e emprego estável mal conseguem acompanhar o custo das responsabilidades adultas básicas. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. E por interessantes, eu quero dizer esmagadoramente caras, né? Vamos falar sobre moradia, porque é aqui que pessoas de 30 anos hoje enfrentam talvez a saída mais dramática das experiências financeiras de gerações anteriores. A taxa de propriedade de imóveis para adultos abaixo de 35 anos caiu para 28% no Brasil, o nível mais baixo em 6 anos. Isso significa que quase 3 quartos das pessoas de 30 anos ainda estão alugando, né? Não por escolha, mas porque propriedade de imóvel se tornou matematicamente impossível para a maioria das pessoas da idade delas. O preço médio de um apartamento de 2 quartos no Brasil agora está acima de R$ 400.000. R$ 400.000. Para colocar isso em perspectiva, isso significa que uma pessoa típica de 30 anos precisaria de R$ 80.000 de entrada para dar 20% e evitar seguros adicionais de financiamento. R$ 80.000. A maioria das pessoas de 30 anos não tem R$ 80.000 na conta corrente, muito menos disponível para entrada de imóvel. Mas espera, piora. Mesmo se você pudesse, de alguma forma, juntar essa entrada, a taxa de juros média para um financiamento imobiliário no Brasil em 2024 é 10,5% ao ano. Isso significa pagamentos mensais de um apartamento de R$ 400.000 com 20% de entrada seriam aproximadamente R$ 2.800, sem incluir IPTU, condomínio, seguro e manutenção. Tausam 2.800 por mês. Lembra da Fernanda, nossa pessoa mediana de 30 anos, ganhando R$ 4.500 mensalmente? Um pagamento de financiamento de R$ 2.800 consumiria 62% de toda a sua renda mensal. Especialistas financeiros recomendam gastar não mais que 30% da renda bruta em moradia, o que para a Fernanda seria cerca de R$ 1.350 mensais. É por isso que tantas pessoas de 30 anos ainda estão morando em apartamentos que custam R$ 1.800 a R$ 2.500 por mês em aluguel. Elas estão gastando 40 a 55% da renda delas em moradia, não porque estão fazendo escolhas ruins, mas porque essas são literalmente as únicas opções disponíveis na maioria dos mercados brasileiros.
O impacto psicológico dessa situação de moradia não pode ser subestimado. Gerações anteriores viam seus 20 anos como o tempo para se estabelecer e seus 30 anos como o tempo para comprar um imóvel, começar uma família e construir patrimônio através de propriedade de casa. Pessoas de 30 anos hoje estão assistindo seus pagamentos de aluguel desaparecerem nos bolsos dos proprietários mês após mês, construindo zero patrimônio, enquanto preços de imóveis continuam subindo mais rápido que sua capacidade de economizar para entradas. Muitas pessoas de 30 anos se encontram nesse limbo financeiro bizarro onde ganham demais para se qualificar para programas de habitação do Minha Casa Minha Vida, mas muito pouco para realmente comprar imóveis nas áreas onde trabalham. Estão presas pagando aluguéis que frequentemente são mais altos do que pagamentos de financiamento seriam, mas incapazes de acessar a propriedade de imóvel por causa de requisitos de entrada e razões de dívida para renda. Essa crise de moradia está fundamentalmente alterando linhas do tempo de vida para pessoas de 30 anos. As pessoas estão adiando o casamento porque combinar dois conjuntos de pagamentos de financiamento estudantil não melhora a razão de dívida para renda de ninguém para a qualificação de financiamento imobiliário. Estão postergando ter filhos porque criar crianças em apartamentos alugados pequenos enquanto paga financiamento estudantil e dívida de cartão de crédito parece financeiramente irresponsável. Estão assistindo seus colegas em áreas de custo mais baixo comprar casas e começar famílias enquanto se sentem presos em cidades caras onde suas carreiras estão localizadas. Mas propriedade de casa permanece uma fantasia. O mercado de aluguel em si se tornou cada vez mais predatório para pessoas de 30 anos. Proprietários agora rotineiramente exigem scores de crédito acima de 700, prova de renda de pelo menos 3 vezes o aluguel mensal, fiadores com imóvel próprio e taxas de análise que podem chegar a várias centenas de reais por apartamento. E para pessoas de 30 anos lidando com impactos de financiamento estudantil em seus scores de crédito, encontrar moradia de aluguel aceitável se tornou um desafio que gerações anteriores nunca enfrentaram. Mas talvez a estatística mais chocante sobre finanças de pessoas de 30 anos não seja sobre dívida de jeito nenhum. É sobre poupança, e os números vão fazer você questionar tudo que pensou que sabia sobre responsabilidade financeira. De acordo com especialistas financeiros, pessoas de 30 anos deveriam ter o equivalente ao seu salário anual economizado aos 30 anos. Então, se você está ganhando 54 mil reais por ano, 4.500 reais por mês, você deveria teoricamente ter 54 mil reais guardados em contas de poupança e portfólios de investimento. Preparado para a verificação da realidade? Apenas 8% dos brasileiros têm pelo menos 50 mil reais em poupança. E mais da metade de todos os brasileiros não conseguem cobrir uma despesa inesperada de 2 mil reais sem entrar em dívida. Deixa eu repetir isso porque é importante. Mais da metade dos brasileiros da sua idade não conseguem lidar com uma emergência de 2 mil reais sem pegar dinheiro emprestado. Não estamos falando de uma crise médica grave ou perder seu emprego. Nós estamos falando do seu carro precisando de pneus novos ou seu notebook decidindo se transformar em um peso de papel caro no pior momento possível. O saldo médio de poupança para todos os brasileiros é R$ 12.800, mas lembra que isso inclui pessoas de todas as idades, incluindo aqueles próximos da aposentadoria que tiveram décadas para acumular patrimônio. Quando você divide por idade, os números ficam ainda mais sóbrios. A realidade é que a maioria das pessoas de 30 anos tem saldos de poupança que consultores financeiros descreveriam como perigosamente inadequados. Tá? Mas aqui é onde a história fica realmente interessante. Né? E isso é algo que ninguém fala naqueles artigos alegres de planejamento financeiro. O conselho de ter um salário anual economizado aos 30 assume que pessoas de 30 anos foram capazes de economizar consistentemente ao longo dos 20 anos. Assume que não estavam lidando com salários de nível inicial, pagamentos de financiamento estudantil, altos custos de aluguel e todas as despesas que vêm com estabelecer vida adulta. Pensa na matemática aqui lá. Se você se formou na faculdade aos 22 anos com o financiamento estudantil, passou os seus primeiros 20 anos ganhando 2 mil a 3 mil reais mensalmente, enquanto pagava 600 reais por mês em financiamento estudantil e 1.200 reais mensais em aluguel, quando exatamente você deveria ter acumulado esse ano mágico de salário em poupança, é como dizer para alguém correr uma maratona carregando uma mochila de 25 quilos e depois se perguntar por que não estão estabelecendo recordes de velocidade. A lacuna entre conselho financeiro e realidade financeira para pessoas de 30 anos se tornou tão ampla que é quase cômica. Sites de planejamento financeiro alegremente sugerem que pessoas de 30 anos deveriam estar economizando R$ 900 reais mensais só para aposentadoria, sem contar fundos de emergência ou outras metas de poupança. Tá? Os 900 mensais para alguém ganhando a renda mediana de
4.500. Isso representa cerca de 20% de seu salário líquido depois dos impostos. Enquanto isso, de volta ao mundo real, essa mesma pessoa está gastando 40% da renda dela em aluguel, 22% em financiamentos e cartão de crédito e tentando manter uma vida social que não envolve exclusivamente comer miojo no apartamento kitnet. A ideia de ter R$ 900 sobrando todo mês para a poupança existe no mesmo reino de fantasia que unicórnios e plano de saúde barato. Isso cria o que eu chamo de paradoxo do conselho financeiro para pessoas de 30 anos. Todo artigo, podcast Guru Financeiro diz que deveriam estar economizando mais, investindo agressivamente e construindo patrimônio para o futuro. Mas as restrições financeiras reais que enfrentam tornam seguir esse conselho praticamente impossível sem fazer sacrifícios que impactariam negativamente suas perspectivas de carreira, relacionamentos ou saúde mental. Considere a poupança para a aposentadoria especificamente, porque é aqui que a desconexão entre expectativas e realidade se torna mais aparente. De acordo com especialistas, pessoas de 30 anos deveriam ter um ano inteiro de salário nas contas de aposentadoria delas. Se você está ganhando R$ 54.000 por ano, deveria ter R$ 54.000 no seu PGBL ou VGBL. A realidade? A maioria das pessoas de 30 anos tem saldos de aposentadoria que não financiariam férias decentes, muito menos décadas de não trabalhar. O saldo médio de conta de aposentadoria para pessoas nos 30 anos para em torno de R$ 8.000, tá? R$ 8.000 para financiar potencialmente 40 anos de aposentadoria. Usando a regra tradicional de retirada de 4%, aqueles rei de 8 mil, eles gerariam cerca de 320 anualmente em renda de aposentadoria. Isso é R$ 26 por mês, né? Ou se 26 mensais não cobririam nem um plano de celular, muito menos moradia, comida, saúde e todas as outras despesas que vêm com estar vivo, né? Então, aí está a realidade financeira brutalmente honesta de ter 30 anos no Brasil hoje. Se esses números fizeram você se sentir pior sobre sua situação, lembra, você não está sozinho nesse cenário econômico infernal. Tá? Se eles fizeram você se sentir melhor, parabéns por superar algumas probabilidades bem deprimentes. De qualquer forma, entender onde você realmente está comparado aos seus colegas é o primeiro passo para tomar melhores decisões financeiras. Porque vamos ser honestos, fingir que está tudo bem enquanto se afoga em dívida não é uma estratégia. É só negação, cara.